O ano de 2020 com certeza será um dos anos mais marcantes para a população mundial. Um cenário idealizado por uma total incerteza econômica, no qual as pessoas tinham que tomar a decisão de: será que eu pago as minhas dívidas ou simplesmente eu coloco alimento para dentro de casa? A resposta vocês já sabem. E claro, que o mercado financeiro sofreu drasticamente com esse cenário, fazendo com que o índice Ibovespa caísse em números representativos, o acumulado aí de 30% em simplesmente um único mês. E em momentos de quedas assim, surgem ótimas oportunidades de investimentos lá dentro da Bolsa de Valores. Por isso, vamos entender como você irá hackear a Bolsa de Valores e compreender de vez a ideia por trás deste ecossistema financeiro. Durante a pandemia, que se alastrou fortemente pelo período de 2 anos aproximadamente, presenciamos a taxa Selic, sendo esta a nossa taxa básica de juros da economia brasileira, cair drasticamente, saindo de um patamar de 14,25% ao ano no ano de 2016 para 2% em agosto de 2020. Isso representa uma diminuição de 12,25 pontos percentuais. Mas qual será o principal motivo dessas quedas? Antes de discorrer aqui para você, eu te convido a deixar o seu like e de se inscrever no canal. Este projeto só é possível de acontecer por sua conta. Além disso, esse conteúdo será indicado para muito mais pessoas. Fechou? Eu conto com seu apoio. No ano 2020, vivenciamos um processo de recessão econômica. Famílias perdendo o emprego, diminuição do salário das famílias brasileiras e setores empresariais passando por uma baita crise econômica. Ou seja, ninguém ficou imune a uma recessão financeira. E como há uma série de fatores para que se possa ocorrer uma recessão econômica no país, neste caso em específico, o motivo foi uma grave crise sanitária mundial. E claro, automaticamente as pessoas não sabiam o que iria acontecer e, consequentemente, seguram os seus gastos para que possam sobreviver. Logo, com uma taxa de juros extremamente baixa de apenas 2% ao ano, investidores estrangeiros retiram as suas reservas financeiras do país, que normalmente ficam investidas nos títulos públicos, como por exemplo o Tesouro Selic. E por que eles fazem isso? Basicamente é o que chamamos de insegurança econômica. Imagina você deixando seu dinheiro num outro país que está com uma taxa super interessante e de repente se depara com uma taxa extremamente baixa. Normalmente você tenderá a buscar novas oportunidades de investimentos em outro país. E quando a taxa Selic ela está baixa, isso tende a impulsionar o consumo no mercado e fazer com que a população volte a consumir e assim fazer com que a roda continue girando da economia. Além disso, quando os juros da economia estão baixos, isso tende a tornar o acesso ao crédito muito mais facilitado. Logo, os empreendedores e as empresas se beneficiam em relação a isso, pois eles possuem a oportunidade de gerar fluxo de caixa com as instituições financeiras para tentar manter ali as suas operações rodando. Mas claro, um dia essa conta ela precisa ser paga, tanto que hoje você enxerga uma taxa Selic em alto patamar, estando neste valor aqui que está aparecendo na tela. O que era de se esperar, haja visto que a taxa Selic é um benchmark com o intuito de controlar a inflação no país. Ou você achou que imprimir dinheiro fosse muito barato? Quem dera se fosse. Portanto, a inflação pode ser controlada com o aumento de impostos e com a redução de gastos públicos. Agora, se a taxa Selic estava a 2% ao ano, os investidores, tanto estrangeiros como locais, tiraram o dinheiro dos títulos públicos, para qual outro investimento eles recorreram? Muitos recorreram para a Bolsa de Valores por questões de oportunidades financeiras, e outros protegeram a sua moeda investida em outra moeda de outro país. E claro que a moeda em questão é o dólar, sendo esta a moeda mais forte do mercado mundial. E antes de explicar como você irá hackear a Bolsa de Valores, independentemente do cenário, eu preciso dizer que quando você deixa o seu dinheiro investido em títulos públicos, que é um dos investimentos mais seguros do Brasil, você tem objetivos extremamente claros para ele. Então, a intenção não é você recorrer a ganhos altos, mas sim você buscar a sua segurança financeira e a liquidez do seu dinheiro. E muito diferente do que as pessoas imaginam, na renda fixa é possível sim você perder dinheiro, através do que chamamos de marcação ao mercado, onde este fenômeno só dura por um curtíssimo espaço de tempo, ou se você retirar o seu dinheiro muito antes dos primeiros 30 dias investidos, em um CDB de liquidez diária ou no próprio Tesouro Selic, por exemplo. Haja visto que esses investimentos eles incidem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E essa euforia toda do mercado em retirar o dinheiro de um ativo de renda fixa e alocar para outro local, onde as pessoas acreditavam no poder daquele investimento antes para alocar, apenas demonstra que o apetite do investidor está muito fraco para aquele investimento. E é neste momento que ocorre o que chamamos de marcação ao mercado, de forma negativa, na qual simplesmente o preço unitário daquele produto ele começa a ser reajustado. E na outra mão você tem o que chamamos de renda variável, que tem um objetivo e metodologia de investimento completamente diferente da renda fixa,
e é neste momento que entra a ideia de você hackear a bolsa de valores. Você já deve ter escutado que ao investir na bolsa de valores, principalmente se tratando em questão de ações de empresas e fundos imobiliários, existe a possibilidade de você receber participação dos lucros daquele negócio, dos quais nós chamamos de dividendos ou até mesmo proventos. Pois é, exatamente neste benefício financeiro que iremos hackear a bolsa de valores hoje. Você já deve ter escutado então nos fundos imobiliários que eu mencionei anteriormente, que basicamente são investimentos que alocam seus recursos financeiros no segmento imobiliário e que por lei eles são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros com seus acionistas a cada 6 meses. Ou seja, eles pagam os dividendos basicamente todos os meses e essa é uma das melhores estratégias para você aumentar os seus ganhos mensalmente e quem sabe você viver de renda lá no futuro. Mas como você irá aumentar o seu patrimônio e ganhos mensais investindo na bolsa? Isso ocorrerá através do que eu chamo de ponto de ouro nos investimentos financeiros, que irá se resumir basicamente em é o momento exato em que os seus próprios investimentos estarão se pagando com o tempo e te gerando renda mensalmente. Isso é o que o mercado conhece por efeito bola de neve, onde aquele investimento começa pequenininho e na medida que você vai multiplicando aquele ativo, ele vai aumentando e chegará ao momento em que ele continuará crescendo por conta própria. Mas claro, você precisa saber em que momento você conseguirá atingir este ponto. Então, vamos aqui para o meu flip chart para você entender melhor este mecanismo. E para ficar mais fácil ainda o entendimento deste vídeo, eu fui lá no Funds Explorer e peguei simplesmente qualquer ativo financeiro que apareceu lá. Portanto, este ativo ele não serve como indicação nem de compra e nem de venda. Você mesmo precisa estudar e tomar as suas próprias decisões. Este ativo aqui ele é do segmento de tijolo, no qual é do de galpões logístico, muito conhecido no mercado. Eu estou falando do HGLG11. Basicamente, no dia que eu estou gravando este vídeo, ele está custando R$ 168,70 por cada cota que você adquirir. E ele está pagando por dividendo exatamente R$ 1,10. Ou seja, a cada cota que você tiver naquele fundo, você vai receber R$ 1,10. E aí que vai entrar o cálculo para você hackear a bolsa de valores. Como funciona? O ponto de ouro dos investimentos é exatamente o preço, que é de R$ 168,70, e dividir pelos dividendos que são pagos, que no caso é de R$ 1,10. Quando você fizer esse cálculo aqui, você vai chegar em aproximadamente 154 cotas. E o que significa 154 cotas? É exatamente o momento em que 154 cotas paga R$ 168,70. Ou seja, quando você tiver 154 cotas deste fundo imobiliário, ele estará te pagando de dividendos o montante de R$ 168,70. Ou seja, é o momento que você estará construindo o seu efeito bola de neve, no qual você vai pegar esses dividendos que você recebeu total e vai reinvestir novamente naquele fundo de investimento que você acabou de receber os dividendos. Olha só que fantástico! Essa é a ideia por trás de você hackear a bolsa de valores, no qual o seu próprio dinheiro vai estar se multiplicando por conta própria e você será o beneficiário através disso. Mas o mais interessante de tudo, pessoal, é que você não pode colocar o seu dinheiro somente em um fundo imobiliário. Você precisa diversificar em vários segmentos dos fundos imobiliários e também em ações, renda fixa, enfim, para você construir uma carteira de investimento super robusta e se proteger aí em épocas de grandes crises. Eu espero que você tenha entendido essa lógica aqui, porque ela é super importante para você hackear a bolsa de valores. Eu espero que você tenha entendido muito bem esse vídeo e tenha curtido. E claro, compartilhe esse vídeo geral para que as pessoas possam ter noção de que existe essa possibilidade delas hackearem a bolsa de valores. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te espero no próximo vídeo.